Agora uma boa notícia para o torcedor corintiano. Quem está voltando? O primeiro reforço do Augusto Melo. O primeiro reforço na gestão do Augusto Melo será provavelmente o Robert Renan. Robert Renan, 18 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians, garoto revelado no terrão, foi para o Zenit este ano, na negociação envolvendo o Yuri Alberto, ganhou espaço no Zenit num primeiro momento, mas depois perdeu espaço no Zenit. Nesse momento ele é reserva na equipe do Zenit. Ele foi titular durante o começo do campeonato, no começo da temporada, mas agora no final da temporada, na reta final da temporada, ele perdeu espaço e está no banco de reservas. O Zenit gostaria de negociá-lo com o futebol da Europa, mas não há propostas neste momento para o Robert Renan no futebol da Europa. Então, o jogador que é inclusive convocado muitas vezes para a seleção sub-20, ele deve voltar para o Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo para ele retornar ao Corinthians. E com isso, ele deve retornar ao Corinthians vestindo a camisa do Timão para a próxima temporada. Está praticamente tudo certo, a negociação está avançada. Robert Renan vai ser reforço do Corinthians, ou deve ser reforço do Corinthians para a próxima temporada, que o Augusto citou como jogadores que têm a cara do Corinthians. São 2 jogadores do Santos. O Marcos Leonardo é um deles, centroavante do Santos. O Augusto Melo diz que o Marcos Leonardo também tem a cara do Corinthians, é um jogador de muita qualidade, ele gostaria de tê-lo no time do Corinthians, quem sabe? O Corinthians não faz uma proposta para ter o Marcos Leonardo, mas é muito difícil, porque o Marcos Leonardo certamente vai ter proposta do futebol da Europa. E o Soteldo, outro jogador craque da Venezuela, craque do Santos, o Santos que briga para não ser rebaixado, briga para escapar do rebaixamento na última rodada, né? Jogo contra o Fortaleza. Soteldo também é um jogador que, segundo o Augusto Melo, tem a cara do Corinthians. Bom, hora em fechar o vídeo com uma informação super importante. O Corinthians quer mesmo o Gabigol, como alguns dias atrás revelou o craque Neto. Vou dizer mais. O Gabigol vê a possibilidade de jogar no Corinthians com bons olhos. Nicola, o que falta então para que o negócio saia? Uma série de coisas, mas o principal, o maior empecilho hoje é a questão salarial. O Corinthians tem a informação de que com um novo contrato, o Gabigol passa a ganhar 2,5 milhões de reais por mês. Esse valor equivale ao dobro do que ganha o Yuri Alberto. E o Corinthians alega não ter capacidade financeira para pagar tanto para um jogador. Primeiro porque vai custar muito alto. Depois porque você cria um outro patamar financeiro para exigir que atletas do seu elenco também se sintam confortáveis para exigir aumento. O negócio só sairá se o Gabigol baixar o valor da sua pedida. Ele precisa aceitar ganhar menos no Corinthians. Gabigol que vive situação muito ruim no Flamengo. Nos 2 últimos jogos disputados pelo Fla no Campeonato Brasileiro, o Tite o levou para o banco de reservas e não o colocou em campo. Isso nunca havia acontecido com o Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo em 2019. O Tite está deixando bem claro que não conta com o Gabigol para a próxima temporada. Vou dizer mais. Segundo o Corinthians, o Flamengo topa fazer uma troca do Gabigol pelo Yuri Alberto. Por mais maluco que isso possa parecer, o Corinthians tem a informação de que esse não seria um problema. O Yuri vai ou por empréstimo ou em definitivo para o Flamengo e o Gabigol na mesma condição, por empréstimo ou em definitivo para o Timão. Nicola, mas essa troca é justa? O Gabigol tem um currículo bem maior e melhor, mas também é mais velho. O Gabigol tem 27 anos de idade contra 22 anos do Yuri Alberto. Fui até conferir o valor de mercado deles no Transfer Marketing. O site especializado nesse tipo de situação coloca o valor de mercado do Gabigol em 20 milhões de euros, do Yuri Alberto em 16 milhões de euros. Futebol novo, Salazar? Quero saber. Adivinha? Quem é? É o seu Rubão. É o Rubão! É isso mesmo, Michele. Beijo, Rubão! A gente, assim, faz tempo que se fala sobre isso. Vai ser o Rubão, não vai ser? Doutor Rubens! Aqui no Mesa Redonda, a gente, né, quantas vezes eu fiquei questionando, o Rubão estava atrás das câmeras ali, eu falava, vai ser o Rubão? Não, ele vai estar lá, ele vai estar lá. Hoje dá pra gente cravar que o Rubão, o Rubens Correia, né, às vezes até esqueço o nome dele. Rubens Gomes, mas acho que tem Correia no nome dele. Enfim, ele vai ser o diretor de futebol do Corinthians, ele vai ter alguém do lado dele que vai ser um diretor adjunto, que também tem que ser estatutário,
e ambos vão trabalhar com o homem que vai coordenar tudo isso. Quem é? Que vai ser o executivo de futebol do mercado, que provavelmente vai ser o Rodrigo Caetano. Provavelmente, porque eles vão conversar assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Não é Thiago Escuro, não é Alexandre O Thiago Matos? Escuro é muito difícil trazer. Falaram pra mim que não tem como. O cara tá com contrato de 3 anos no Mônaco. Então deve ser o Rodrigo Caetano. Se ele aceitar, ele está propenso a aceitar. E se ele aceitar, ele vai trabalhar com o diretor de futebol, Rubão, no Corinthians. E aí, Michele, você tá muito feliz, mas eu quero trazer essa pitadinha de polêmica, que tem muita gente questionando o Augusto Melo. Por quê? Porque o Rubão foi o diretor de futebol do Alberto do Alíbia em 2007, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. Então muita gente diz, o único trabalho que ele fez no futebol foi montar o time que caiu. É a culpa dele, Então, só tem dele. muita gente pressionando o Augusto. Falou, pô, você falou que ia trazer uns caras técnicos, agora você pôs aí o Rubão, que é seu amigo, o histórico dele. Por isso que eu falei, vai dar polêmica esse nome. Então, olha, eu conheço o Rubão acho que de 2007, dessa claro. época. Porque, na verdade, eu conheço o Rubão, dessa época ele vinha aqui na Gazeta mesmo. Sim. Então, eu acho... É dessa época mesmo. E todo mundo tem o direito de fazer o seu trabalho. O que você acha, Miller? Enfim, ele vai já assumir o cargo contestado. É difícil, né? E outra, é Corinthians, né? Pela fraca campanha desse ano, ele já entra no 24 com o presidente novo, Augusto, já contestado. Só que, é claro, né? O campo é o termômetro de tudo, né? Então, eu discordo dessas coisas que quando as pessoas falam, não, porque tem que traçar meta. Não. Time grande não traça meta. Time grande foca em resultado. Não adianta você, eu coloquei um chafariz na piscina. O torcedor não quer saber disso. Nada, o torcedor quer saber quem vem. Time grande tem que contratar jogador. Aqui, ó, então uma listinha aqui. Renato Augusto. Ó, uma coisa importante, eu conversei com o Rubão recentemente, ele me disse, Salazar, uma coisa que eu posso garantir pra você. A gente vai ter um time para brigar com os caras. Aí, ó. Ele estava citando provavelmente Palmeiras e Flamengo e Galo estão ali brigando. Ele falou assim, nós vamos ganhar, eu não sei, mas uma coisa que eu te garanto, nós vamos montar um time para brigar com os caras. Aê, já Dentro senti firmeza. disso, a gente vai para as informações de hoje. A primeira, Ué. Robert Renan, zagueiro revelado pelo Corinthians, foi para a seleção brasileira, foi para o Zenit, menino novo, muito valorizado, mas não está jogando lá no Zenit. Existe uma negociação neste momento para o Robert Renan voltar para o Corinthians por empréstimo. Por quê? Não está jogando lá no Porque Zenit, ele não está vai jogar jogando, aqui? então para ele é bom. O Corinthians vai precisar de zagueiro. E o Zenit quer que ele jogue, lá ele não está jogando, está com pouco espaço. É muito grande a chance do Robert Renan voltar ao Corinthians emprestado, vai jogar emprestado, vai continuar pertencendo ao Zenit, voltar ao Corinthians emprestado para defender o Timão em 2024. Que mais? O Cássio deu uma declaração ali, deixou o pessoal meio apreensivo, não sei se eu fico, logo depois da derrota para o Internacional. O Rubão me disse que o Cássio fica, que nem passa pela cabeça da diretoria perder o Cássio para o Grêmio ou para qualquer outro clube. Agora tem uma coisa importante aqui que eu quero ouvir a opinião do Miller. O quê? Eu falei ontem aqui no Gazeta Esportiva. Olha, o Renato Augusto não foi procurado. Ainda? Lembra que eu falei ontem aqui no Gazeta Esportiva? O Renato Augusto não foi procurado, informação minha e do Yuri Medeiros, de que ele não foi procurado e isso estava gerando um incômodo para ele. A informação que tem é, a nova diretoria pretendia conversar com o Renato Augusto após o Brasileirão. Renato Augusto não viajou para esse jogo. É agora. Ou seja, agora é hora de conversar. É hoje. Mas a informação que eu tenho, reforço o que eu falei ontem aqui no Gazeta Esportiva, a princípio é o Giuliano o nome que o Corinthians quer manter. Os demais vão ser conversados, não vamos descartar porque o martelo não está batido, mas eu vou repetir para você, Miller. Apesar do Augusto Melo ter falado aqui no Mesa Redonda que queria renovar com o Renato Augusto, o Renato Augusto não é unanimidade na nova diretoria do Corinthians, não. E pra você, tinha é que ficar grande ou a não? chance dele não ficar. Agora, o comentarista, tem que ficar o Renato Augusto ou o Juliano? Só se mudar o contrato. E você? Ganhando o que ele ganha, por causa da dificuldade dele, eu que sou um fã declarado do Renato Augusto, não renovaria. Você, Miller? Eu renovaria. Mas com esse contrato, sim, mais de milha, tudo, para jogar... Não, absolutamente. Eu renovaria normal com o Renato Augusto. Ele é Não, mas jogador, né? é que para renovar normal É tem que jogador. reduzir o salário. Sim, Então, tudo é conversado. Você acha que ele vai topar reduzir o salário? Tudo é conversado. É um cara que tem mercado. O Fluminense está de olho no Renato Eu tô te Augusto. falando, ele tem mercado. É. Ele é um jogador que, num adversário como o Fluminense, que o time tá certinho, ele deita e rola, né? Então, Michele, eu acredito o seguinte, eu já falei no Mesa várias vezes, que o Mano não queria. O Renato. Ele tá dizendo aqui. Tá. Agora, esse Robert Renan, é bom?
Esse Robert Renan é muito bom zagueiro. Inclusive já foi convocado para a seleção principal da seleção brasileira. É muito bom zagueiro. Só que é menino, é novo, é 20 anos. Vai oscilar, vai acertar, vai errar. Mas é um cara muito promissor, muito bom. Agora tem uma informação nova. Chegando aqui nos estúdios. Atenção, Yuri Medeiros está lá no site. Prepara a caneta aí. Ó a capa saindo. Um nome que agrada muito o Mano Menezes e vai estar na lista ali, ó, que o Mano vai entregar para o Augusto Melo, Miller. Pra comprar? Para trazer para o Corinthians. Sabe qual que é? Quem é? Alan Patrick, camisa 10 do Internacional. O Mano esteve lá, foi treinador do Alan Patrick, menino cria da minha terra, Muito do Santos. bom, muito bom. O Mano gosta e o Mano vai solicitar a diretoria para ver lá qual é a possibilidade de trazer o Alan Patrick, porque por ele quer. Você gosta, Miller? Poxa, jogador mercado, novo, bom jogador, qualquer time quer. Mas deve ser muito caro.